Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico sobre o Jesus da história e o Cristo da fé. Então vamos começar aqui mais uma missão durante todo o ano. Vai ser 2 vezes por mês. A segunda quarta-feira do mês e a quarta quarta-feira do mês. Então não vamos perder. E você que está aí no YouTube vai receber também, então, mesma coisa no YouTube, né? A partir da segunda quinta-feira, então. Aí você já recebe para acompanhar. E todo mundo que está aí nos acompanhando, inscreva no nosso canal. Porque o canal não é meu, o canal é nosso. É o canal de evangelização. E o nosso curso que nós vamos estudar, o Jesus da história e o Cristo da fé, aonde ele foi fundamentado? Foi fundamentado aqui, ó, na Bíblia. Porque todos nós conhecemos o Jesus a partir da fé. Paulo foi, logo após a morte de Jesus, ele conheceu Jesus a partir da fé. E dá para cá todo mundo nesses 2000 anos. Então, todos nós conhecemos primeiro o Cristo da fé. E quando a gente vai olhar o Jesus da história, a gente entra assim, em conflito. E para a gente aprender melhor, o melhor livrinho para a gente conhecer depois da Bíblia é esse aqui, ó, Com Jesus na Contramão, do nosso irmão Carlos Mester, que é um material excelente para nós estudar. E também dele, né, do Carlos Mester e da Mercedes Lopes, Caminhando com Jesus. Então, aí, o nosso fundamento está aqui. E além desse fundamento que está aí, nós vamos também, a nossa metodologia é de leitura orante da Bíblia. O que é a leitura orante da Bíblia? A leitura orante da Bíblia, ela significa assim, você ler a Bíblia a partir da vida. E a partir da vida, nós vamos até a Bíblia. Então começa pela vida. A vida é o ponto inicial. Por isso que o nosso curso, ele tem uma frase que também vou colocar aí no YouTube para vocês. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Então a grande importância da alegria do Jesus, do Cristo da fé e do Cristo da história. No começo do cristianismo, no começo do nosso cristianismo, entrou-se em conflito o Jesus da história com o Cristo da fé. Agora é o contrário, né? É o Cristo da fé que entra em conflito com o Jesus da história. Lá é o contrário, porque eles conviveram, ó, eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles aprenderam com Jesus. Então, Jesus foi tão importante para a vida deles que eles não quiseram deixar a história morrer. Então eles viram, ouviram, tocaram, contemplaram e depois escreveu. Esse é o Jesus da história. Mas daí, quando Jesus ressuscitou, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado e entrou-se em conflito. Está lá tá nos 4 evangelhos. Mais especificamente no Evangelho segundo João, no capítulo 20, de 1 a 18. Está lá. Muito bem, pessoal. E nós falando em leitura orante da Bíblia, então não podemos nos esquecer, né? Nesse mês de fevereiro, nós estamos completando 20 anos. Hoje, dia 12, que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos completando 20 anos que mataram a irmã Dorothy. Quem que é a irmã Dorothy Stein? Ela morava em Anapu, lá no Pará. E ela ensinava o pessoal que a leitura da Bíblia tinha que ser ligado com a vida. E a vida ligado com a Bíblia. Isso aí mexeu com alguns poderosos que não gostou que a irmã Dorothy fizesse esse trabalho. E ela foi assassinada.
Mas antes dela ser assassinada, quem foi assassinado morreu o mártir. A palavra mártir, né? Morreu mártir, significa aqueles e aquelas que deram testemunho de Jesus. O primeiro foi Jesus. No Antigo Testamento também já teve, mas no Novo Testamento também foi Jesus. Por que Jesus foi assassinado? Ah, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ótimo. Só que ele não morreu na cruz de morte morrida, como diz o mineiro. Ele morreu de morte matada. Ele foi assassinado por dois poderes políticos da época, o Império Romano e a religião judaica da época, que não gostou do que ele fez. Então, logo no começo da Bíblia, está nos 4 evangelhos, logo o pessoal já queria matar Jesus. Quem queria matar Jesus? Os herodianos, os saduceus e outros grupos da época lá que não concordavam com o jeito de Jesus estava ensinando o povo, né? Em Marcos, que é o primeiro evangelho, está no capítulo 3, versículo 6. Em Mateus, que é depois de Marcos, já está no capítulo 2, né? Que é matar ele quando ele era nenê. O Herodes mandou matar muitas crianças, mais de 2.000 crianças, para ver se achava Jesus, porque não sabia quem é Jesus. Nasceu o Salvador, vai estar onde? Está no meio do povo, aí quem é? É que nem isso, nasceu uma pessoa lá na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Lá tem 120, 200 mil pessoas. Quem é o Jesus que está lá? Não sabe. Então, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que ele calculou que era o ano que ele tinha nascido. Então, pena de morte. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, o pessoal já queria matar ele logo no começo aqui, ó. Eu vou ler o texto para vocês verem. Queria matar ele logo no começo, né? A comunidade queria matar ele. E depois no Evangelho segundo João, está também ali logo no começo, que o pessoal já começou, logo no começo, lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o pessoal já começou a persegui-lo por causa das coisas que eles estavam fazendo. Aí vem uma pergunta: quando a gente vai olhar o Jesus da história e o Cristo da fé, qual é o Jesus histórico que a gente conhece? Como vemos hoje que Jesus está vivo? Você acredita na ressurreição? Por quê? Então, sempre vamos estudar a Bíblia e ler os textos bíblicos com essa metodologia, tá? Bom, a leitura orante da Bíblia, então ela foi uma leitura que começou a se fazer aqui na América Latina. A igreja chama de Lectio Divina, leitura orante da Bíblia. E começaram a ler a Bíblia nas comunidades, em grupos e nos seus movimentos. E essa leitura era feita a partir dos pobres, a partir do povo. Quer dizer, sempre na igreja o padre explica para nós a Bíblia, na igreja evangélica é o pastor, ou eu que sou também biblista explico para vocês, mas não, lá eles liam entre eles a Bíblia e procurava ver aonde é que estava o problema da comunidade. Então eles liam a Bíblia a partir dos problemas da vida. Quer dizer, eles leem a Bíblia a partir da sua sociedade, da sua luta e da sua comunidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a leitura feita em comunidade é num clima religioso, um clima de fé, de oração. E o terceiro, eles se preocupam em fazer uma leitura fiel da Bíblia e coloca na escuta e estão dispostos a mudar se for preciso. Mas o interessante é que essa leitura orante da Bíblia, ela já é bem antiga. Essa prática que os pobres, o povo, as comunidades começavam a ler, ela começou uma leitura cristã da Bíblia. Então é muito importante, olha, é uma leitura a partir da realidade da Bíblia e depois em comunidade.
Até aqui na nossa folha aqui, a gente tem aqui na nossa folha, eu vou passar para vocês aqui, olha lá, chama o triângulo hermenêutico. É ler a Bíblia a partir da realidade. E ver o que a nossa realidade está falando da Bíblia. Aí, a partir da nossa realidade, nós vamos até a Bíblia, para ver o que a Bíblia pode iluminar essa comunidade. O que essa Bíblia pode clarear, vamos dizer assim, né? Vamos iluminar a nossa realidade. Mas isso eu faço sozinho, eu, Afonso? Não. Tudo é feito em comunidade. E o texto da Bíblia, que leva a gente a entender isso aí, é o Evangelho segundo Lucas, é o capítulo 13. Então vocês vão ler lá o capítulo 13, o capítulo 24, né? Capítulo 24, a partir do versículo 13. Então estou recapitulando. É capítulo 24, a partir do versículo 13. Então, do 13, versículo 13 até o 24, do capítulo 24 de Lucas, o que conta essa historinha? Diz assim, olha, naquele primeiro dia, né, da semana, o discípulo ia caminhando e voltando para Jerusalém. Jesus já tinha sido assassinado. Acabou-se o projeto. Nós pensávamos que ele ia nos salvar. Nós pensávamos que ele ia nos libertar dessa escravidão. Mas deu tudo errado. Os sacerdotes e os judeus perseguiram e mataram Jesus. E os dois discípulos iam conversando pelo caminho. E ao mesmo tempo Jesus apareceu no meio deles. E eles não conheceram Jesus. Vocês vão ler lá, tá? Capítulo 24, do 13 ao 24. Eles não conheceram Jesus. Jesus perguntou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles responderam para Jesus, você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias. Nós acompanhava aqui o Jesus de Nazaré e nós acreditava que ele ia libertar nós de Israel. Mas já faz 3 dias que ele foi morto e nada aconteceu, né? Nada aconteceu. Aí, quer dizer, Jesus faz uma pergunta para eles, né? Aí Jesus faz a segunda pergunta para eles, né? A segunda pergunta que ele faz para eles, né? Mas o que aconteceu, né? Ele não voltou? Alguma coisa aconteceu? Não. Algumas mulheres falaram que ele podia ter aparecido, mas ele não apareceu e nós estamos aí muito tristes. Daí, Jesus, lá no capítulo 24, do 13 a 20, lá no capítulo 24, aí do 35, ou melhor, do 25 ao 27, Jesus fala assim, mas não estava na Bíblia que isso ia acontecer? E começando desde Moisés, passou pelos profetas e chegou até a época que estava falando dele. Mas Jesus contou uma história da Bíblia para eles, começando com Moisés. Moisés está 1250 anos antes de Jesus. É uma preparação para a chegada de Jesus. Mas eles não entenderam nada daquilo que Jesus fez. Não entenderam mais nada. Quando ia chegando perto da casa, andaram 12 quilômetros. Pessoal, 12 quilômetros para andar a pé vai aí 2 horas e meia. Conversando sobre a Bíblia, conversando sobre a realidade. E quando Jesus ia passando, eles fez de conta que ia mais para frente. Eles perguntaram para Jesus, já é tarde, já está escurecendo. Passa aqui na nossa casa, vamos fazer uma refeição, porque a noite já vem chegando. E a noite era perigosa lá, em todo lugar, até hoje a noite é perigosa, né? E Jesus passou. Aí colocaram na mesa o alimento que eles comiam naquela época, que era o pão e o vinho. Para nós era como se fosse hoje o café com leite, ou café, ou um suco, e um lanche. Aí Jesus pegou o pão e o vinho e orou, e rezou, e Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, eles falaram, é ele!
reconheceram Jesus na hora, mas Jesus desapareceu. No mesmo momento, Jesus apareceu. Então é o segundo ponto. É o segundo ponto. Primeiro é a realidade. Jesus conversando, fazendo pergunta, caminhando. O segundo ponto. Agora, Jesus falou da Bíblia para eles. Mas a realidade abriu os olhos? Não. A Bíblia abriu os olhos? Não. Mas aí agora eles voltaram correndo para Jerusalém. Ele estava fugindo de Jerusalém, estava com medo de lá em Jerusalém, estava chorando, estava triste, sem esperança. Agora eles voltam para Jerusalém, sem medo, feliz e com esperança. E chegando lá, eles contaram tudo para os discípulos o que tinha acontecido no caminho. Essa é a leitura orante da Bíblia, certo? A gente lê a Bíblia a partir da vida. Então, a vida faz clarear a Bíblia. E dentro dessa leitura orante da Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos, depois vocês que estão fazendo o curso comigo, aí no Google Meet, já tem o material, né? Vai acompanhando. Quem está só no YouTube e não tem meu material, é só pedir para mim. Se inscreve no canal e você manda lá um zap para mim, certo? Identifica em qual cidade você é, quem você é, porque hoje em dia tem muito hacker, né? Aonde você está, e manda um zap para mim pedindo pedindo material que eu caminho para vocês também, tá bom? No final eu passo o meu número do meu WhatsApp para vocês. Então, os passos de uma leitura orante da Bíblia, o primeiro passo é o que diz o texto. O que diz o texto? Como é que a gente vai saber disso? É ler o texto várias vezes e procurar a compreender o texto. O que o texto está dizendo para mim? Que nem essa leitura que nós escutamos agora. O que essa leitura está falando para mim? O que esse texto está dizendo para mim? Segundo ponto, a meditação, né? O que o texto me diz? Vou começar a pensar. Como é que eu entendo a Bíblia, né? Ver o que Deus está falando e trazer a mensagem para a própria vida. O que Jesus está falando comigo nesse texto? O que eu devo mudar? O que eu devo melhorar? Qual a mensagem que eu devo levar? Terceiro, o que o texto diz? O que o texto me faz dizer a Deus? Oração, suplicar, louvar, dialogar. O que dizer a Deus? Oração. A oração não tem receita pronta, é sua. É você conversando com Deus, Deus conversando com você. E quarto, a contemplação. Ai, que bonito. É os passos, né? Contemplação. O que eu enxergo no texto? O que ele me induz a fazer? O que ficou no meu coração e me desperta para um novo modo de agir? Então, recapitulando aqui rapidinho agora lá. O que diz o texto? Ler várias vezes para poder entender. Segundo, meditação. Refletir sobre o texto. O que Deus está me falando? Terceiro, oração. Todo cristão e toda cristã, nós temos uma vida em oração. E oração não é só ficar rezando, é na vida. Eu estou andando, o que eu estou fazendo de bem é oração. E contemplação. O que ficou no meu coração? Aí, o que é isso? Para nós entender essa leitura orante da Bíblia, nós temos as chaves de leitura. A primeira chave de leitura, número 1, é a Bíblia na vida. E a vida na Bíblia. Então, tem que ler desse jeito. Bíblia, vida, Bíblia. Essa ligação, misturar. Misturar isso aí. Segundo ponto, a segunda chave de leitura. A Bíblia é um fato de vida. É um fato acontecido. Só que esse fato, quando ele foi acontecido, ninguém estava escrevendo, ninguém estava filmando. É um fato de vida. Estava sendo vivido. É o primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi vivido e foi contado. Olha,
eu vi, eu ouvi e eu toquei nele. E eu estou fazendo memória, estou contando para vocês, vocês estão contando para mim. É um fato contado. E esse fato contado está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 26, de 5 a 11. Olha, livro do Deuteronômio, bem devagarinho, capítulo 26, de 5 a 11. Lê lá, vocês vão entender. Mas depois, esse texto, nós vamos morrer, como é que vai fazer? Vai acabar, todo mundo vai esquecer. Então vamos escrever, é o terceiro ponto. Vamos escrever o texto. Quando o texto é vivido, é uma coisa. Quando começa a contar, já muda um pouquinho, porque eu vou contar aquilo que eu entendi. O outro vai contar aquilo que ele entendeu, e assim por diante. Né? E depois, quando eu vou escrever, eu tenho que procurar os elementos, fazer memória, perguntar para as pessoas. É o terceiro ponto. E o quarto ponto dessa segunda chave é que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita, o primeiro texto foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento é escrito em hebraico. O hebraico não tem vogal. A, E, I, O, U, não tem. Depois, esse escrito hebraico, um pedacinho lá em aramaico, que é parecido com o hebraico. Depois, todo o Novo Testamento é escrito em grego. Aí o tradutor ou a tradutora vai traduzir para nós no português. E na hora de traduzir, e agora? Como é que vocês vão entender o texto? Então, tem algumas modificações, não que seja mentira, para entender o texto. Já viu aquela história? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas aumenta um ponto para falsificar? Não. Esse ponto é um exemplo de vida, é uma parábola. Jesus cansou de contar parábola. Ele dizia, o reino de Deus é como o homem que saiu jogando semente. O reino de Deus é como a mulher que fez a massa. O reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Bom, e para terminar, então foi copiado. E quando você vai copiar, então tem alguma diferença. Então levar em consideração tudo isso aí. E para nós encerrando já, né, crianças, porque a hora está passando, nosso vídeo não vai passar de 25 minutos, né? Como é que era a Palestina no tempo de Jesus? Na hora de Deus texto é bom a gente entender disso também, ó. A Palestina no tempo de Jesus era o Império Romano que mandava. E era também, lá onde Jesus morava, era a religião local. Então eram os grupos políticos e religiosos da época de Jesus. O grupo político é quem manda, né? Quem é o político hoje? Hoje é o presidente, é o Congresso, é o judiciário, e prefeito, juiz. Então tem um grupo que manda aí. E o outro que obedece, nós temos que seguir a lei. Então são os grupos, na época de Jesus, quem eram os grupos daquela época? Então tinham os grupos que a gente vai pegar aqui para vocês entenderem, mas aqui não vai dar tempo, porque a gente vai dar conta de, em 25 minutos, fazer essa parte, mas vai continuar. Né? Daqui a 15 dias vai ter de novo, a gente vai seguir, né? Então, desde a sua infância, Jesus teve vários passos de formação, né? Em sua casa, na sinagoga, na história do povo. Ele era um contador de história, ele era um doador, né? E os grupos que mandavam na época de Jesus, rapidinho aqui, eram os romanos, os saduceus, os herodianos, os fariseus, os zelotas, os essênios, os sicários, samaritanos, batistas e outros. Quem que é os romanos? É o que mandava. Quem é o saduceu? Os sacerdotes, defensor da lei. Quem que é os herodianos? É o pessoal da resistência. Quem é os fariseus? Era um grupo de pessoas que era ligado com o império. Quem é o zelota? Era guerrilheiro. Quem era os essênios? Era um grupo separado. Quem era o sicário? Era outro grupo de movimento popular. E assim por diante. Pessoal, então meu WhatsApp é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Escreva lá, escreva para a gente aqui no YouTube e, por favor, não custa nada você se inscrever, não gasta nada. Se inscreva aí no nosso grupo, para que nós podemos levar essa mensagem de Deus até mais longe, né? Um abraço a todos e terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.